Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do projeto Falando de Educação. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a função curva e nós vamos manter o mesmo padrão das últimas videoaulas. Primeiro, eu vou mostrar a função curva com o magnetismo, né, o snap automático desabilitado e depois com o snap automático habilitado. Então, eu desabilitei o snap automático. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é na área construção, usando a função retângulo, eu vou criar um retângulo de 50 por 50. Na verdade, não é um retângulo, é um quadrado. E aí agora eu vou na função curva, que encontra-se aqui na seção curvas da aba construção. E aí eu vou, ela vai criar curvas, eu posso criar curvas soltas no espaço. Repara que surgiu esse quadrinho aqui, ó, desfazer ponto, então eu posso vir aqui clicar e clicando. Essa é a diferença principal da curva em relação a outras funções de curva. Quem está acostumado a usar o Corel, sabe, no Corel você faz uma linha reta e depois transforma ela em curva, né? Aqui não. Eu clico para ela poder desenhar a curva. Quando eu não quero desenhar mais, eu pego e cancelo com o botão direito. Então aqui, ó, eu fiz uma curva. Aqui eu tenho uma curva pronta. Para apagar a curva, eu seleciono ela e clico Delete. Agora, o que eu vou fazer é uma curva ligando esses dois pontos aqui, esses dois vértices do quadrado. Então, eu vou clicar na função curva, vou dar um snap, que eu já configurei aqui com o botão do meio, confirmo com o botão esquerdo e venho clicando para desenhar a minha curva. Quando eu quero que a minha curva termine, eu clico aqui. Antes de eu terminar, se eu não quero um ponto, eu venho aqui e clico, ó, desfaz ponto. E aí ele desfaz o último ponto, e aí eu clico de novo, e clico aqui e termino com o snap, confirmo, cancelo. Repara que a curva não ficou muito boa, não é isso? Pois é isso porque eu vou desenhando a curva manualmente. Então, junto com a função de curva, eu tenho que usar a função modificar da aba manipulação. Eu clico na função modificar, aparece aqui o quadro modificar, e aí tem aqui, ó, eu vou trabalhar no modo discreto, um ponto. Por enquanto eu vou trabalhar só nesse modo discreto, um ponto, que é o que me interessa. Eu clico sobre a curva com um clique normal, os, o, os pontos de curva que eu criei na hora que eu fui desenhando aparecem, aí eu posso, ó, clico, arrasto, solto, clico, arrasto, solto, clico, arrasto, solto. E aí eu vou fazendo a minha curva. No primeiro momento pode até parecer difícil você poder fazer a curva do jeito que você quer, porque você está acostumado a fazer curvas com régua, né? E aqui a gente tem que fazer a curva na mão. Mas depois de um tempo você fica muito sagaz, você fica muito esperto de fazer curva, fica fácil de fazer essas curvas aqui. E depois é só vir aqui na manipulação e vir consertar essas curvas aqui, ó. E aí eu deixo a curva da forma que eu quiser, entendeu? Da forma que eu desejar, eu deixo a minha curva, certo? Bem, para a videoaula de agora, essa videoaula é só isso. Na próxima videoaula nós vamos ver um pouco com o Snap automático ligado. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.